O que é destaque nesta edição? Penúltima reunião do CODAN este ano avalia hoje projetos avaliados em 649 milhões. Minas de Energia libera modelagem de privatização da Eletrobras. Embaixador brasileiro é afastado por suspeita de assédio contra subordinadas. Após saída de Tucano, Michel Temer diz que concluirá a reforma ministerial em dezembro. Operação Cadeia Velha. Polícia Federal amanhece nas ruas do Rio de Janeiro, cumprindo mandado de prisão no desdobramento da operação. Ponto final da Lava Jato. Enquanto conta seus mortos que passam de 450, a terra voltou a tremer hoje no Irã, que decretou luto nacional pelas vítimas do terremoto. Copa do Mundo. Itália chora a eliminação de sua seleção no empate com a Suécia. Corpo de homem encontrado nas águas do Rio Negro, próximo ao porto de São Raimundo. Assalto ou acerto de contas. Homem é executado com 2 tiros no Amadeu Botelho. É o Jornal da Manhã que está começando. Manaus amanhece de tempo instável. O CPTEC-INPE fala de variação de nuvens e pancadas de chuvas localizadas que poderão ser fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o tempo fica nublado e encoberto durante esta manhã. O clima-tempo prevê 12 milímetros de chuva e fala que essa probabilidade é de 90%. A temperatura, que é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Terça-feira, 14 de novembro. Hoje é o dia de São Serapião. Comemoramos ainda o Dia do Bandeirante, o Dia Nacional da Alfabetização e o Dia Mundial da Diabetes. Chegamos aos 318 dias do ano e faltam 47 para terminar 2017. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu 23 centímetros. Seu nível em relação ao mar era ontem de 18 metros e 47 centímetros. O que conta a história. 1821, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é elevada à categoria de cidade por Dom Pedro I. 1922, primeira transmissão da BBC de Londres. 1932, inaugurada a primeira linha de bondes ligando o bairro do Harlem ao centro de Nova York, nos Estados Unidos. 1975, no Brasil, o presidente Ernesto Geisel cria o Programa Nacional do Álcool para enfrentar a crise do petróleo. 2013, maioria do STF vota pela execução imediata das prisões de mensaleiros condenados em uma sessão de 7 horas de duração. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. As lojas e shoppings de Manaus vão funcionar em horário diferenciado nesta quarta-feira, dia da Proclamação da República, segundo a Federação do Comércio do Estado. O comércio da região central vai funcionar das 9 às 13 horas. Os shoppings da capital vão estar abertos em horários diferenciados. O atendimento também vai variar de acordo com os setores dos centros comerciais. Uma coisa é certa, as praças de alimentação estarão abertas a partir das 11 horas da manhã. A Polícia Federal está nas ruas do Rio de Janeiro neste instante, tentando cumprir mandados de prisão contra o empresário Jacó Barata Filho e contra Felipe Picciani, filho do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Picciani. Os agentes estão nas ruas desde o começo da manhã e também fazem buscas nas residências de Lelis Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, e do deputado Paulo Melo. A Operação Cadeia Velha é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Jacó Barata é o maior empresário do setor de ônibus do Rio e cumpria prisão domiciliar desde agosto. A ação é um desdobramento da Operação Ponto Final, que investiga o setor de transporte no estado. Entre os políticos que devem ser levados para prestar depoimento está o deputado Paulo Melo, mas, segundo o delegado, ele não foi encontrado em casa na manhã desta terça, pois o apartamento está vazio e foi colocado à venda. Os agentes também cumprem mandados de busca e apreensão em gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A operação é um desdobramento da Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato no Rio, que investiga desvio de verba no transporte público do estado. O Jornal da Manhã vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Um corpo flutuava próximo à ponte de São Raimundo. Já se sabe a identidade dessa pessoa, Pellegrini? Ainda não, Paulo Guerra, permanece a sede do Instituto Médico Legal sem identificação. Pellegrini, tivemos uma execução nesta madrugada.
Um homem morreu, Paulo, na rua Sol Poente, no conjunto Amadeu Botelho. Paulo Guerra, casas da área dessa rua Sol Poente estavam manchadas de sangue. Esse homem morreu com uma chave de fenda na cintura. Ele possivelmente, já podemos até praticamente garantir que ele estava arrombando casas quando foi atingido a tiros, possivelmente por um dos moradores. Por isso abrimos a manchete aqui com uma interrogação: assalto ou acerto de contas? Foi assalto, né, Peregrino? Foi assalto, Paulo Guerra. Ele estava tentando roubar uma das casas. Pra você ter uma ideia, Paulo, 2 casas estão manchadas de sangue, uma delas com uma poça maior. Ele possivelmente pulou esse muro, arrombou o portão e entrou na casa. Ele arrombou ou então ele pulou, Paulo. A perícia técnica científica está no local ainda, numa dessas casas, muita poça de sangue, e possivelmente ele foi assassinado por um dos proprietários da residência. Nas últimas horas, no IML deram entrada somente 2 corpos: do homem que foi encontrado nas águas do Rio Negro e esse que foi executado, não é, Peregrininho? Pois é, Paulo, mas atenção, agora há pouco o carro-tumba do Instituto Médico Legal, o Instituto Médico Legal foi acionado pelo telefone. Falta confirmar, Paulo, mas possivelmente um homem foi assassinado nas proximidades da delegacia do bairro Mauazinho, mais precisamente na Avenida Rio Negro. Fato ocorrido há 4 minutos atrás, Paulo Guerra. Daqui a pouco a confirmação, daqui a pouco mais detalhes dessa ocorrência que deu-se no bairro Mauazinho. Por isso não abrimos manchete, porque isso aconteceu ainda há pouco, Peregrini, e daqui a pouco você vai trazer mais detalhes. E o tempo, como é que está na área onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra, nublado, né? Nós já tivemos chuva aí na noite e madrugada, agora está aquela temperatura mais amena, com dificuldade, inclusive, para quem está dirigindo, tem que ligar a luz aí, a luzinha baixa, para ficar com melhor visibilidade para o motorista que vem atrás. Nós temos aí um clima bem, Paulo, bem nublado nesse momento nas 2 maiores zonas da cidade, a Zona Norte e a Zona Leste. Já esteve pior. Ainda há pouco, quando nós descíamos a Avenida Camapuã, em direção ao Instituto Médico Legal, a visibilidade estava bem ruim. Agora já clareou um pouco, Paulo. Pois é, o CPTEC-INPE já falava de variação de nuvens e pancadas de chuvas localizadas, já te falamos ainda há pouco na abertura desta edição. O tempo é instável na cidade. Peregrinos, é daqui a pouco com tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Daqui a pouco mais informações, Paulo. Nós estamos agora em busca de detalhes, de informações dessa ocorrência no bairro do Mauazinho, que deu-se agora há pouco, há 5 minutos atrás, e o Jornal da Manhã, daqui a pouquinho, já vai trazer todos os detalhes dentro do nosso noticiário policial. 5:55 em Manaus. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que 14,3 milhões de brasileiros têm diabetes, mas de acordo com o endocrinologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Marcos Sambacia, metade não sabe que tem a doença. Em Campinas, a Secretaria de Saúde, por exemplo, estima que a cidade tenha 100 mil diabéticos. Temos praticamente uma epidemia. Sambacia destaca neste Dia Mundial de Combate ao Diabetes, celebrado hoje, a importância de alertar a população sobre os riscos da doença. Coordenador do Laboratório de Investigação em Diabetes e Metabolismo da Unicamp, o professor Bruno Gelonesi, destaca que o aumento da obesidade nas populações mais jovens tem provocado mais casos de diabetes aqui no Brasil. O aumento da obesidade precoce está fazendo com que o diagnóstico da doença, que antes ocorria entre os 40 e 50 anos, aparece antes mesmo dos 30, conta ele. A Polícia Turística do Amazonas, Politur, voltará a ter um posto fixo no Centro de Atendimento ao Turista, CAT, localizado na Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, ao lado de um dos principais cartões postais do estado, que é o Teatro Amazonas. A definição da volta do policiamento turístico para o CAT foi uma das pautas da reunião entre os representantes do comando da Politur e o presidente da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, Orsini Júnior, na última semana, que tratou também do patrulhamento no Museu da Amazônia, o MUSA, principalmente nos fins de semana, quando o número de visitação é maior. E falando em Eduardo Ribeiro, vamos lembrar mais uma vez que Eduardo Ribeiro está com muitas luminárias queimadas e precisa que se repare isso com a máxima urgência. Alguns quarteirões aqui da Eduardo Ribeiro estão às escuras. As luminárias queimaram já faz tempo.
A Mania do Brasil anunciou as inscrições do processo seletivo para o serviço militar voluntário de nível superior do comando do 9º Distrito Naval, nas condições de oficiais temporários. São 26 vagas para ambos os sexos na faixa etária de 18 a 45 anos no ano da sua incorporação. As inscrições abrem na quinta-feira e terminam no dia 15 de dezembro. As inscrições serão realizadas via internet no site do Comando do 9º Distrito Naval, no link Serviço Militar Voluntário. Os vendedores ambulantes que desejarem comercializar produtos em eventos realizados em espaços administrados pelo governo do estado via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer terão que fazer um cadastro gratuito na semana do evento na Arena da Amazônia. A regra servirá para organizar os trabalhos e padronizar o valor das mercadorias. Isso não inclui ações privadas. O cadastro vale para atividades realizadas na Arena da Amazônia, Estádio Ismael Benigno, na Colina, Carlos Amite, Arena Amadeu Teixeira, René Monteiro e Vila Olímpica de Manaus. Para fazer o cadastro, o vendedor deve apresentar RG, CPF, número de contato e especificar o tipo de produto que será comercializado. O trabalho como ferramenta de transformação do ser humano e da sociedade é o tema do Dia Mundial da Filosofia, celebrado pela Organização Internacional Nova Acrópole, em mais de 50 países e em 80 sedes aqui no Brasil. Em Manaus, o evento acontecerá no próximo dia 13 de novembro com palestras, apresentações artísticas e divulgação das fotografias vencedoras do concurso nacional O Olhar do Pensador, fotografando ideias no Teatro da Instalação. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Pacientes do Centro de Atenção Psicossocial com a equipe de saúde fazem limpeza de conscientização no Balneário Miriti. Um dos balneários mais procurados pelos banhistas durante o final de semana é o Miriti, por ser um local público e com uma área de lazer expansiva para as pessoas. Porém, o lixo deixado pelos frequentadores é algo fora do comum. Para tentar amenizar o problema, uma equipe da área de saúde, juntamente com os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial CAPS-AD, realizaram na manhã de ontem uma ação de conscientização ambiental, onde os pacientes recolheram o lixo deixado às margens do balneário. O que, para a coordenadora Adila Margot, esse tipo de atividade estimula os pacientes a preservarem as pessoas à sua volta e promove entre os pacientes do CAPS-AD uma ação concreta que os leva ao entendimento de que é necessário cuidar dos locais públicos e de lazer comunitários. E lá pelas bandas de Anamã, o estádio municipal recebeu iluminação, o que poderá facilitar os jogos de futebol durante a noite. Para a inauguração das luminárias, no sábado foram realizados jogos da final da primeira Copa Manuel Chicó de Futebol, que contou com a participação dos times do Polo da Sede e convidados. Para o prefeito Raimundo Chicó, investir no esporte é investir na saúde, no lazer, em especial no jovem. Por isso, nada melhor que dar de presente de Natal para a população este estádio iluminado. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h07 em Manaus. Prefeitura prepara festa para comemorar o aniversário de Iranduba. J. Rai tem os detalhes. Faltando menos de um mês para o aniversário de emancipação política de Iranduba, a prefeitura já trabalha na preparação da festa, que será em 9 de dezembro próximo, um dia antes de o município completar 36 anos de fundação. E o presente não poderia ser melhor. A Praça dos Três Poderes, o único espaço público do centro da cidade para a realização de eventos e para o encontro diário de moradores e visitantes, está fechada para reforma há mais de 2 anos. Vai ser reinaugurada durante a festa de aniversário. O prefeito Francisco Gomes até pensou na possibilidade de trazer uma atração nacional para o evento. Porém, a diminuição dos repasses feitos ao município e as dívidas herdadas, que segundo ele consomem quase R$500 milhão por mês dos cofres da prefeitura, o fizeram mudar de plano. Artistas locais que já teriam participação no show agora vão ter um espaço maior. São grupos de dança, teatro, música, artesãos e também os religiosos, que deverão abrir a programação no fim da tarde com uma celebração cristã.
Outros eventos estão sendo programados para durante o dia, entre eles atendimentos nas áreas de saúde, serviço social, atividades de esporte e lazer. O primeiro semáforo de Iranduba também será inaugurado no dia 9 de dezembro vindouro. E não é por acaso que ele foi instalado na Avenida Amazonas, esquina com a Solimões. É o ponto mais nevrálgico do trânsito da cidade, onde todo mundo quer passar ao mesmo tempo e, segundo o IMTTI, o órgão que regula o setor, vários acidentes já foram registrados no local. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h09 em Manaus. O Jornal da Manhã integra o Amazonas através da notícia e traz informações agora de Urucará. Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra. A Escola Estadual Bobina Mestrinho, com apoio da Secretaria Regional de Educação, estará realizando nesta terça-feira, 14 de novembro, no município, a primeira exposição do projeto Vitrine do Conhecimento, com o tema Química da Vida. Na oportunidade, alunos coordenados pela docente Eni Girlane e demais professores estarão apresentando painéis com abordagem da anatomia do sistema do corpo humano, enfatizando doenças causadas e o tratamento adequado, maquetes, pirâmides alimentares, ressaltando uma alimentação saudável, apresentação de plantas medicinais, frutas diversas, folhas, óleo, casca, que serve como objeto de pesquisa, e alimentos transgênicos. O evento é de grande importância para o município e contará com participação de professores de São Sebastião da Tumã, que a população urucaraense estará sendo convidada a participar do evento. A exposição ocorrerá hoje, terça-feira, a partir das 15 horas, na quadra poliesportiva do GM3. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h11. Aplicativo que dá descontos em multas de trânsito tem adesão de 600 mil usuários. Quem tem os detalhes é Cíntia Moreira. Cerca de 670 mil usuários, entre cidadãos e empresas, já fizeram um cadastro no sistema de notificações eletrônicas, o SNE. O aplicativo permite ao motorista receber informações sobre infrações de trânsito pelo celular e pagar multas com 40% de desconto. Além de Sergipe, os estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, Paraíba, Pernambuco e o Distrito Federal já aderiram ao sistema. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, responsável pela fiscalização de rodovias federais, também fez a adesão em outubro deste ano, ou seja, os motoristas que forem multados em rodovias fiscalizadas pelo órgão também vão ter direito ao benefício. O publicitário Vicente Júnior, de 34 anos, morador do Distrito Federal, ficou sabendo do aplicativo por meio de uma amiga e decidiu baixá-lo para ganhar o desconto. O aplicativo te mostra a sua infração e você assume que você recebeu aquela infração e que você não vai recorrer. Já usei, já paguei a multa e tive desconto de 40%. Gostei da iniciativa, assim, não é o que eu esperava, né? Porque a gente nunca gosta de pagar a multa e é um dinheiro sem retorno, é um dinheiro rasgado. Mas é menos pior do que pagar a multa cheia, né? Para ter acesso ao sistema, basta que o condutor tenha um celular com sistema operacional Android ou iOS e baixe o aplicativo SNE. Há também o SNE Web, que possibilita tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas usufruir dos benefícios. Quem dá mais detalhes é o coordenador de Educação no Trânsito do Denatran, Francisco Garonce. A adesão a esse sistema, ela é voluntária, né? Ninguém é obrigado a baixar o aplicativo, ninguém é obrigado a ter o aparelho celular. Então, para incentivar os condutores a usarem esse mecanismo, é dado um desconto de 40% no valor da multa se ela for paga através do aplicativo e antes da data de vencimento dessa multa. Este é um sistema nacional, mas que depende de uma adesão voluntária, tanto dos condutores como dos órgãos autuadores. Segundo o coordenador de Educação no Trânsito do Denatran, o principal objetivo é educar o motorista e incentivá-lo a não cometer mais infrações. Ele vai receber, de modo assim quase que imediato, o comunicado de que cometeu alguma infração. Qual é a finalidade principal disso? É que o auto de infração ele seja próximo ao momento de cometimento do ato da infração, para que o condutor tenha consciência do que ele cometeu e que aquele auto de infração atinja o seu objetivo, que é justamente educar o indivíduo e não permitir que ele cometa o mesmo tipo de erro, muitas das vezes por algum desconhecimento ou desatenção.
O desconto de 40% das multas vai passar por análise do órgão autuador e, em alguns casos, ele pode não ser concedido. Reportagem Cíntia Moreira. 6h14 em Manaus. O Seguro Defesa é assunto da reportagem de Thaís Gama. O Amazonas vive o período do seguro defeso, o verdadeiro seguro-desemprego do pescador artesanal, pago aos pescadores no período em que a pesca é suspensa para proteger a reprodução das espécies. Antes, para fazer a solicitação e receber o benefício junto ao INSS, o pescador e as entidades que representam a categoria deviam se dirigir até o órgão e se cadastrar. Agora, o procedimento é feito pela internet. No ano passado, 77 mil pescadores receberam o benefício. A expectativa é que os números deste ano superem 2016, como explica a coordenadora regional do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal do Amazonas pelo INSS, Ana Cláudia Madeira. A previsão para esse novo ciclo é que a gente atinja mesmo quantitativos de requerimento e até mesmo supere solicitações. A coordenadora disse ainda que está aberto o prazo para solicitar o benefício e somente aqueles que cumprirem os pré-requisitos terão seus pedidos aceitos e receberão o seguro-desemprego. O prazo se iniciou no dia 15 de outubro de 2017 e vai até dia 15 de março de 2018. Aqueles que tiverem seus pedidos concedidos vão ter o recebimento das 4 parcelas. A digitalização dos requerimentos através do novo fluxo de atendimento do INSS foi criado para dar mais comodidade à categoria. Thaís Gama, direto da Central de Jornalismo para o Jornal da Manhã. 6h16. A Prefeitura de Manaus promove nesta terça-feira a coletiva de imprensa sobre a programação da reinauguração da Praça da Matriz, o Centro Histórico de Manaus. A coletiva acontecerá às 10h30, próximo ao relógio municipal. A praça será entregue amanhã à população com a celebração de bênção, shows musicais e muitas outras atividades. A programação se iniciará às 16h com a presença do arcebispo metropolitano de Manaus, São Sérgio Eduardo Castriani. A empresa Amazonas Energia do Grupo Eletrobras, com uma autorização judicial em mãos, importou recentemente para a Zona Franca 59 milhões de litros de diesel e 14 milhões de gasolina, tudo com isenção total de impostos. Com isso, a concessionária de energia do Amazonas teria deixado de recolher 90 milhões de reais aos cofres da União. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis acusa o Amazonas Energia de ter obtido a liminar da Justiça com o argumento de que a carga seria para suprir encomendas do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus. Segundo o sindicato, essa quantidade importada transportada a Manaus em 2 navios vai muito além das necessidades da Zona Franca de Manaus. Isso representa 35% de todo o consumo mensal de gasolina e 62% do de diesel do estado do Amazonas, afirmou o Sindicom, informando que havia quase 100 milhões de litros de diesel agendados para desembarque em outubro. Apresentar o Amazonas como novo destino para a implantação de um parque temático no Brasil é o objetivo da participação do governo do estado no IAPA Attractions Expo 2017. É encontro mundial dos representantes dos setores de entretenimento, de lazer e parques aquáticos e temáticos do mundo que começou na segunda-feira em Orlando, nos Estados Unidos, e prossegue até a próxima sexta-feira. Para fortalecer a proposta do estado como destino na fundação do Complexo de Entretenimento e Lazer, o governo do estado, por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour e a Superintendência da Zona Franca de Manaus, fecharam uma parceria para expor na IAPA Expo 2017 os incentivos sobre o imposto sobre produtos industrializados e imposto de importação, segundo informou o presidente da Amazonas Tour, Ossini Júnior. Começando agora neste dia 13, o governo do estado do Amazonas vai participar da IAPA, que é a Feira Internacional de Parques Temáticos Mundial, onde nós iremos apresentar vários pontos positivos de por que instalar um parque temático aqui no Amazonas, Além do apelo natural, além do apelo da marca Amazonas, que é muito forte, nós vamos também apresentar toda essa parte de incentivo fiscal que a gente tem na Zona Franca, tanto na importação dos brinquedos, como também na montagem no parque,
Ainda de acordo com o Alcide Júnior, o governo já conseguiu áreas com autorização prévia para a instalação do parque temático no Amazonas. Os terrenos ficam localizados nos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Temos várias áreas que já têm autorização prévia para a instalação desse tipo de atividade, como o Ecoparque, como alguns terrenos de Iranduba que já tem licença ambiental para fazer, tem terreno em Manacapuru, tem terreno em Novo Airão, tem o próprio Golf Resort, que pode ser um atrativo no futuro de fazer alguma parceria, temos o Tropical Hotel, ou seja, nós vamos a esse evento para mostrar que o Amazonas tem um potencial enorme nesse tipo de atividade. E diante disso, estabelecer parcerias, né? Não só o governo do estado está indo também, mas tem representante da prefeitura, tem representante da iniciativa privada, tem representante até da Câmara Municipal de Manaus, todo mundo interessado em fomentar essa atividade turística na região, que é de grande valia para a gente, porque isso vai atrair um número maior de turistas para o nosso estado. 6:19. O vereador Álvaro Campelo do PP esteve visitando lideranças comunitárias em vários bairros da capital. No bairro Jorge Teixeira, quarta etapa, o vereador foi conhecer o projeto Filha de Sião, uma organização que dá apoio a mulheres egressas do sistema prisional e atua também na prevenção quanto à delinquência junto aos jovens do bairro e adjacências. O projeto oferece cursos de artesanato, corte e costura e produção de lanches para venda em via pública. Segundo o presidente do grupo, ou a presidente Marta Botelho, o trabalho realizado atualmente é uma maneira de proporcionar ocupação e renda para aquelas mulheres que, ao deixar o sistema prisional, se veem desorientadas quando não possuem alguém ou uma entidade que as oriente na retomada do espaço junto à sociedade. Após o encontro, Álvaro Campelo se disse impressionado com os relatos que ouviu, principalmente quanto ao trabalho de recuperação, reintegração e qualificação de ex-detentas, para cujo projeto pretende dar atenção, viabilizando a realização de cursos profissionalizantes, assistência jurídica e assessoria técnica para registro desta entidade. Pegou para o dia 22 de novembro o pedido do governo do estado. A sabatina para a Assembleia Legislativa do Estado faria hoje com o secretário de Fazenda, Planejamento e da Casa Civil para discutir diversos pontos da lei orçamentária, a LOA de 2018. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, vai deliberar na reunião de hoje uma pauta que relaciona 28 projetos industriais com valor estimado de 649 milhões e previsão de geração de 854 empregos ao longo de 3 anos. No acumulado do ano, o CODAM aprovou a concessão de incentivos para 148 projetos que somam um investimento de 6,145 bilhões de reais, com a expectativa de 4.335 vagas no mercado de trabalho. A nova pauta do Conselho tem, entre outros destaques, o projeto da Verde Bike da Amazônia para a fabricação de bicicletas elétricas no valor aproximado de 11 milhões de reais. Outros setores deverão ser contemplados. Em Manacapuru, a agropecuária exata pretende beneficiar peixe com recurso de 2 milhões de reais, de acordo com o projeto a ser submetido ao Conselho. Em Tocantins, a indústria e comércio de pescado espera também beneficiar peixe com investimentos de 3 milhões de reais. Polícia. Ainda há pouco, Alberto Pellegrini falava sobre a morte de um homem no bairro do Mauazinho. O que aconteceu lá, Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra. Houve uma briga entre 2 homens, Paulo, já nessa madrugada, agora há pouco, estavam brigando, foram a via de fato, era porrada para lá, porrada para cá, até que um deles, Paulo, conseguiu jogar o outro no chão e o estrangulou, matou enforcado. Agora, Paulo Guerra, o que chama a atenção, bem na frente da delegacia do 29º DIP. Os policiais, a perceberem a briga, correram para o local, tentaram evitar o pior, mas infelizmente não foi possível. Um deles matou o rapaz na hora, lá por estrangulamento. O assassino já foi preso, inclusive, pelos agentes, pelos policiais do 20º DIP no bairro do Mauazinho. Alguma coisa para ele estrangular lá dentro do xadrez, Pellegrini? Esse cara é brabo, hein? Oi? Alguma coisa para ele estrangular no xadrez, o homem é brabo. Ah, sim, Paulo Guerra, né? Tem que deixar com todo cuidado, é pouco, senão ele pega e estrangula outro. Já acabou de matar um e se diz não arrependido. Alberto Pellegrini, conte mais o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Conto, Paulo Guerra, conto que no pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada, apenas um registro durante a noite e madrugada. Trata-se de um homem que caiu de sua motocicleta e acabou ficando ferido. Isso aconteceu na rua Duque de Caxias, no bairro Praça 14, era por volta de 19h30 à noite de ontem. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de gargalada de garrafa. O homem armado com um copo, né? Os dois estavam discutindo, de repente ele quebrou o copo que estava bebendo e riscou a faca,
riscou a gargalada a barriga de seu adversário. Paulo, foram 32 pontos na barriga devido a essa gargalada que deu-se no bairro Tancredo Neves. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Uma mulher de 24 anos de idade. Ela levou uma paulada pelo corpo, puxão de cabelo e outros hematomas. As duas estavam brigando pelo amor do mesmo homem. Isso aconteceu nas proximidades da Feira do Produtor. Não se sabe ainda quem é esse homem que foi o pivô dessa disputa amorosa. As duas mulheres brigavam pelo amor do mesmo homem. Esse homem aí tem o privilégio de ter duas mulheres aos seus pés. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi preso após estar vendendo droga na área do bairro do Mauazinho. Os policiais da 4ª SICOM recuperaram um veículo que havia sido roubado. Sargento Moraes, numa brilhante ação, conseguiu aí recuperar um carro modelo Corsa sedã que havia sido roubado aí na zona centro-sul da cidade e foi recuperado e já foi devolvido ao seu respectivo dono. Grande trabalho dos policiais da 4ª SICOM aí, do Tenente Harold, do Sargento Moraes, realizando grande trabalho em toda a área da circunscrição dos bairros aí da área da zona leste da cidade que compõem a 4ª SICOM. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem que morreu afogado nas águas do Rio Negro boiou naquela área ali do antigo Porto da Balsa de São Raimundo. O corpo do homem boiou por volta de 19 horas a noite passada e, infelizmente, os homens do Instituto Médico Legal constataram rapidamente que se tratava de um homem de pouca idade, aproximadamente 22 anos era a idade do homem, que ainda não foi sequer identificado. Morte no conjunto Amadeu Botelho na rua Sol Poente. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem que estava arrombando residências. Um bandido, usando uma chave de fenda, ele estava tentando arrombar uma casa. Depois pulou para uma outra casa, até que se deu mal. Entrou numa casa onde possivelmente um dos moradores estava armado e atirou várias vezes nesse bandido. Pegou dois balaços no corpo do bandido, que ficou estirado no meio da rua Sol Poente, no conjunto Amadeu Botelho. Os moradores dormiram felizes. Era um a menos ali na área do conjunto Amadeu Botelho, que também é mutirão. Quem mora no Amadeu Botelho mora no mutirão, e foi lá no mutirão a noite passada, na rua Sol Poente, onde esse bandido se deu mal e morreu com uma chave de fenda na cintura. Ele depois, após receber os tiros, ele ainda tentou fugir, pulou o muro de uma outra casa, depois conseguiu chegar na rua e por onde passava deixava rastros de sangue e acabou morrendo, agonizando na rua Sol Poente, no conjunto Amadeu Botelho, que também é mutirão. Morte no Mauazinho. A difusora informa que agora há pouco um homem morreu estrangulado, morreu esganado no meio da Avenida Rio Negro, nas proximidades do 29º DIP, o DIP da área do bairro do Mauazinho. Rapidamente, os policiais, os agentes que estavam de plantão correram para o local e conseguiram prender o homem. Infelizmente, não dava mais para salvar a vítima, mas o assassino foi rapidamente preso numa grande ação aí dos policiais da 29ª SICOM, que agiram rapidamente. O homem esganado foi levado agora há pouco pelo carro-tumba, o Uber da morte do Instituto Médico Legal. O corpo já está a caminho do IML.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Chegava hoje a sede do Instituto Médico Legal e só haviam 2 registros. Até o começo do jornal, pintou mais um. Estava chegando no IML lá, mandando um abraço especial para o colega também de produção, o repórter Josimar Antunes, que batia aquele papo, conversávamos sobre morte no IML, eu e o Josimar, no começo da madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.530 acumulou. As dezenas sorteadas foram 01, 20, 29, 49 e 67. A quadra saiu para 40 apostadores, cada um vai receber R$8.254. A Loto Fácil, concurso 1585 saiu para um apostador de São Luís do Maranhão. Ele vai receber, o prêmio estava acumulado, R$5.060.000. Dezenas sorteadas 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 17, 18, 19, 21, 23, 24 e 25. 14 acertos, 490 apostas, apostadores, cada um vai receber R$1.632,64. 6h36. Esportes. A seleção italiana não vai participar da Copa do Mundo de 2018, a ser disputada na Rússia. A surpreendente eliminação diante da Suécia na repescagem, confirmada na noite desta segunda-feira em pleno estádio San Siro, foi lamentada pela imprensa local. O principal diário esportivo da Itália, a Gazzetta dello Sport, noticiou o revés de forma dramática. Itália, esse é o apocalipse. Estamos fora do Mundial, publicou o jornal em sua página na internet. Já o Corriere della Sera falou em desastre e lamentou San Siro azul em lágrimas. A eliminação italiana repercutiu por toda a Europa. Em sua página eletrônica, o L'Equipe, principal jornal esportivo da França, usou o título Tchau Itália, acompanhado de uma foto dos atletas desolados. O espanhol Marca, por sua vez, manchetou um Mundial sem a Itália. Esperada pela Espanha no grupo G das eliminatórias europeias, a Itália se viu diante da Suécia na repescagem. A equipe nórdica iniciou a disputa com o triunfo pelo placar mínimo dentro de casa e conseguiu se defender em pleno San Siro para segurar o empate sem gols. A Chapecoense não tomou conhecimento do Santos e derrotou o Peixe por 2-0 ontem à noite na Arena Condá. A equipe agora é a 13ª classificada no Campeonato Brasileiro. Jogos de hoje, amistosos de seleções. 16h45 jogam Rússia e Espanha. Às 17h45, Alemanha e França. Às 18 horas, Inglaterra e Brasil. Copa do Mundo, repescagem europeia. 17h45, Irlanda e Dinamarca. Campeonato Brasileiro, Série B. 20h30, Oeste Internacional. 6h38 em Manaus. A Caixa Econômica Federal começa a pagar a partir da próxima sexta-feira o abono salarial do Programa de Integração Social PIS, calendário 2017-2018, ano base 2016 para os trabalhadores nascidos em novembro. Os valores variam de R$79 a R$937. O abono estará disponível para os inscritos há pelo menos 5 anos no PIS e que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Os contribuintes com dívidas com a União têm até hoje para pedir a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária PERT, conhecido como Novo Refis. Para pedir o parcelamento é preciso acessar o Centro Virtual de Atendimento, o ECAC, no site da Receita Federal na internet, até as 23h59 no horário de Brasília. Segundo a Receita Federal, uma das modalidades prevê o pagamento em espécie de 20% da dívida sem reduções, sendo 12% até hoje, 4% até o fim deste mês e 4% em dezembro, e a liquidação do restante com a atualização de créditos do prejuízo fiscal, do imposto de renda à pessoa jurídica e da base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido ou de outros créditos próprios relativos a tributos federais. A outra opção é o pagamento da dívida em 120 prestações com valores reduzidos nos 3 primeiros anos. A Petrobras registrou lucro líquido de 266 milhões no terceiro trimestre, informou a estatal
nesta segunda-feira, revertendo o prejuízo de 16,4 bilhões do mesmo intervalo do ano passado. Contudo, o resultado veio abaixo das expectativas do mercado, prejudicado por gastos não previstos com provisões para perdas na justiça e despesas com adesão ao programa de regularização tributária. O deputado Jorge Pisciani, do PMDB, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, chegou no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, por volta das 8 horas da manhã de hoje e foi levado por agentes para prestar depoimento na sede da Polícia Federal. A Operação Cadeia Velha também prendeu no início desta manhã Felipe Pisciani, filho do deputado. Representantes brasileiros na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP23, que está sendo realizada em Bonn, na Alemanha, apresentaram hoje um estudo sobre a importância da bioenergia na transição de uma economia baseada em recursos fósseis para uma focada em energias renováveis. De acordo com o estudo, a produção de bioenergia pode representar uma contribuição real para atender à crescente demanda de energia no setor de transporte global e, ao mesmo tempo, reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa. A contribuição brasileira se somará a outras iniciativas no mesmo sentido apresentadas na COP23. Mulheres protestaram em diversas cidades do país nesta segunda-feira contra trecho da proposta de emenda constitucional, a PEC 181/2015, que pode abrir a possibilidade de proibir todas as formas de aborto no país, inclusive dos casos considerados legais. 6 horas e 44 minutos. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, espera enviar até hoje à Casa Civil o projeto de lei com a modelagem de privatização da Eletrobras. A afirmação foi feita pelo ministro em evento na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Nesta tarde ocorreu reunião das equipes dos ministérios sobre o tema, informou Coelho. Coelho relatou a conversa que teve com Maia na semana passada a respeito da urgência do trâmite do projeto de lei e disse que ele se comprometeu a ajudar. A ideia é dar celeridade à votação para que até o final do ano o projeto seja aprovado na Câmara Federal. O Brasil vai comunicar ao Clube de Paris amanhã que a Venezuela não está honrando os débitos com o país. Um comunicado que na linguagem diplomática significa que o país já está em default. O novo diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, Eugênio Ricas, que comandará todas as operações federais no Brasil, entre elas a Lava Jato, prometeu ampliar o combate à corrupção, ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. A Lava Jato é uma instituição dentro da Polícia Federal, não tem como estancar uma instituição. A nossa missão é intensificar ainda mais os trabalhos que são feitos lá. A sociedade brasileira pode ficar tranquila com relação a isso, disse Eugênio Ricas. O embaixador João Carlos de Souza Gomes, suspeito de cometer assédio moral e sexual contra subordinadas, foi afastado do cargo por 60 dias após portaria publicada pelo corregedor do Itamaraty, Márcio Araújo Lage. João Carlos responde a processo administrativo disciplinar e, de acordo com a portaria, foi afastado com medida cautelar e a fim de que não venha influir na apuração dos atos e fatos. Apesar do afastamento, o embaixador permanece recebendo os vencimentos e vantagens do cargo, mais de R$30 mil. Até o mês de outubro, o embaixador João Carlos de Souza Gomes chefiava a delegação permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, com sede em Roma. Após a denúncia, ele se afastou do cargo e retornou ao Brasil. Supremo. A primeira turma vai analisar pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, para fatiar a denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, baseado na delação da JBS, e enviar para a primeira instância acusações contra familiares e demais envolvidos sem foro privilegiado. Um tucano deu o pontapé inicial para a reforma ministerial. Bruno Araújo pediu demissão ontem no Ministério das Cidades, em meio ao racha no PSDB sobre ficar ou não no governo. A saída aumentou a pressão sobre os outros ministros do partido e fez Temer antecipar as mudanças no primeiro escalão. O presidente já iniciou conversas com os prováveis substitutos e prevê concluir as trocas até dezembro. O objetivo é angariar votos para aprovar a reforma da Previdência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a Polícia Federal a analisar novos documentos relacionados à investigação sobre o presidente Michel Temer, antes de formular as perguntas para o depoimento dele. Temer é alvo de um inquérito que investiga a edição de um decreto sobre o setor de portos que supostamente teria beneficiado uma empresa privada. 6 horas e 47 minutos. Um soldado norte-coreano foi baleado 6 vezes ao fugir para a Coreia do Sul, informaram nesta terça-feira fontes médicas e militares, acrescentando que o homem foi levado com vida a um hospital. O comando das Nações Unidas, dirigido pelos Estados Unidos, que monitora o povoado da fronteira de Panmunjom, informou que o soldado desceu de um veículo nas imediações da zona demarcada que separa as duas Coreias e correu em direção
ao sul. A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, acusou o presidente russo Vladimir Putin de intrometer-se em eleições de outros países e de apoiar ataques cibernéticos, além de divulgar notícias falsas. A informação é da agência EFE. Tem um banquete ontem à noite no Centro Financeiro de Londres que foi repercutido nesta terça-feira pelos meios de comunicação britânicos. A chefe do governo fez o ataque mais duro contra a Rússia desde que assumiu o poder no ano passado e acusou Moscou de semear a discórdia no Ocidente. Pelo menos 22 policiais e 45 talibãs morreram e outros 15 agentes e 35 insurgentes ficaram feridos em vários ataques a postos de controle na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, informou hoje a agência EFE, uma fonte policial. Os ataques coordenados contra pelo menos 15 postos de controle da polícia no distrito de Zerai e Maiwan começaram no final da tarde de ontem e se prolongaram até a madrugada de hoje, disse o porta-voz da polícia de Kandahar, Matiullah Hilal. Mais de 450 pessoas morreram no Irã em consequência do terremoto de magnitude 7,3 graus que atingiu o país no último domingo à noite, informou a mídia estatal hoje. A televisão estatal iraniana disse que 452 pessoas morreram após o tremor e ao menos 6.600 ficaram feridas. Autoridades locais estimam que o número de vítimas fatais aumentará à medida que as equipes de busca e resgate chegaram às áreas remotas do país. O terremoto foi sentido em várias províncias do oeste iraniano, sendo a mais atingida Kermanshah, que anunciou 3 dias de luto. O tremor foi sentido até em Bagdá, no sul iraquiano, onde muitos moradores correram para fora de suas casas e prédios altos quando vibrações sacudiram a capital. Cenas semelhantes foram vistas em Erbil, a capital do Kurdistão, e em outras cidades no norte do Iraque, próximas ao epicentro. Várias cidades do Iraque e do Irã ficaram sem eletricidade. O medo de tremores secundários levou milhares de pessoas dos países às ruas e aos parques, apesar do tempo frio. Enquanto ainda procura por mortos, outro abalo foi registrado hoje. Um terremoto de 4,3 graus na escala Richter atingiu hoje a província de Lorestan, no oeste do Irã, e na fronteira de Kermanshah, devastada por forte tremor no último domingo. O governo iraniano decretou hoje luto nacional para homenagear as vítimas deste forte terremoto que teve mais de 100 réplicas. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Pezão demite procurador-geral que se recusou a defender o governador no caso do TCE. Folha de São Paulo. Ministro tucano Bruno Araújo pede demissão da pasta das cidades. O Estado de São Paulo. Temer promete entregar a reforma da Previdência até o fim de seu mandato. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Livre por decisão do STF, José Disseu é visto sambando em festa. Valor econômico. Petrobras reverte prejuízo, mas lucro fica abaixo do esperado pelo mercado. Estado de Minas. Ministério Público de Minas Gerais acusa prefeito de cobrar mensalinho de secretários para pagar a campanha. No Recife, Jornal do Comércio. STF julga no dia 23 pedido de liberdade de Palocci e foro privilegiado. Porto Alegre, 0 hora. Tribunal de Justiça do Ceará pune magistrado por prática de desvio funcional. Brasil Econômico. Manifestantes protestam contra a proposta que pode tornar crime aborto em caso de estupro. O Brasil Econômico. Após 4 semanas estável, a estimativa de inflação tem alta, segundo o Banco Central. Edições impressas locais. O Jornal do Comércio. Salão mostra vigor da indústria de motos. A crítica. Justiceiros impõem clima de bang-bang. Em tempo. Justiceiro mata novamente. Participaram dessa edição reportagens Thaís Gama, Valdino Castro, Cíntia Moreira, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.